O tema escolhido está no capítulo 5 do livro do Apocalipse. E nesse capítulo 5, nós temos uma das visões de João, das mais sublimes e maravilhosas. Ele, no capítulo 4, ele ascende aos céus em espírito e ele vê o trono de Deus. Ele vê os seres celestiais. Ele vê os anciãos. Ele vê o trono do Senhor. Ele vê a aparência de Deus. No capítulo 5, a visão continua, a visão do capítulo 4. E João continua a descrever que na mão direita, ou na destra, como diz a nossa tradução revista e corrigida, daquele que estava sentado sobre o trono, estava um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Evidentemente, a visão do livro aqui não é como nós estamos habituados a ver, mas é a visão de um rolo. A visão de um rolo. E este rolo não era grande, era um rolo pequeno. E estava escrito, mas estava selado com 7 selos. E um anjo bradou e disse: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E João, na visão, ele continua vendo e diz que não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele começou a chorar. E quando ele chorava, um dos anciãos lhe disse: não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus santos. Quero falar nessa noite, de forma sucinta, sobre o Cordeiro, a morte do Cordeiro e os resultados da sua morte, que é o que este capítulo nos apresenta. Esse Cordeiro que João viu, e o capítulo nos dá algumas informações sobre ele. A primeira informação foi dada pelo próprio ancião, que disse a João: não chores. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. O Cordeiro venceu. Quando foi que ele venceu? Porque o verbo está no passado. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Onde foi que a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu? Aonde foi? Foi há quase 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, quando ele subiu no Gólgota, quando ele foi cravado na cruz, quando ele expirou, quando ele morreu, às 3 horas da tarde, naquele momento, o Cordeiro venceu. Aleluia. Outra informação que nós temos do Cordeiro é que ele foi morto. E você lendo esse capítulo 5, você percebe que a morte do Cordeiro é tema central. Porque por 3
3 vezes nesse capítulo, a morte do cordeiro é citada. No versículo 6, e olhei um cordeiro como havendo sido morto. O versículo 9 também cita: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E o versículo 12: digno é o cordeiro que foi morto. Então a morte do cordeiro é enfatizada. Então é o cordeiro que foi morto. Foi morto, mas agora está vivo. João viu, mas todas as vezes que se refere ao cordeiro, se foi morto, mas não permaneceu morto, não ficou morto, diferente de todos nós e de tantos que já passaram, morreram e continuam enterrados em algum lugar. Esse não, ele é o único que foi morto, mas que está vivo para todo sempre. Outra informação sobre o cordeiro nesse capítulo 5 é que ele é o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quando o anjo brada e diz: quem é digno? E o verso 4 diz, ou o verso 3 diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Glória a Deus. De ninguém. Mas aí o cordeiro entra em cena. E quando o cordeiro entra em cena, o ancião diz: não chora não, João. Aleluia. Chegou quem é digno. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é o único digno. Ele é o único digno, mas ninguém é. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum querubim que estava lá, nenhum ancião que estava lá era digno. Mas o cordeiro era o único digno. Outra informação que o texto nos dá é que o ancião diz assim: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Todos nós sabemos que essa expressão, se referindo a Jesus, o cordeiro, está indicando, está falando da natureza humana de Jesus. Ele só é leão da tribo de Judá e raiz de Davi porque ele nasceu da descendência de Davi. Ele veio da família de Davi, da tribo de Judá. A descendência dele é dessa tribo, é da família de Davi. Então aqui está expressa a natureza humana de Jesus, a natureza humana do cordeiro. Porém, o verso 6 diz que, no final do verso, que além dele ser da tribo de Judá e ser a raiz de Davi, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí não está falando de natureza humana mais, aí está falando de natureza divina. 7 pontas, que indica todo o poder. 7 olhos, que indica todo o conhecimento, sabe tudo. E 7 Espíritos de Deus, ele detém toda a plenitude da divindade. O cordeiro é humano e o cordeiro é divino. A nossa alegria, irmãos, é que nós temos no céu um homem que nos representa diante do Pai, que entende as nossas fraquezas, que sabe e conhece as nossas dores, que conhece as nossas tentações e pode nos ajudar e nos socorrer em tempo oportuno, mas ao mesmo tempo humano
e divino. Divino porque detém todo o poder, todo o conhecimento e toda a autoridade. Por isso, só Ele é digno. Agora, a morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro. Você observou que eu fiz questão de frisar que o Cordeiro foi morto, e o capítulo 5 de Apocalipse, ele também apresenta a morte por 3 vezes. Então, se num capítulo só a morte é citada 3 vezes, sem citar outros textos, só nesse capítulo, é porque o Espírito Santo quer nos chamar a atenção para a morte do Cordeiro. Então, o que nós vemos nesse texto é que o céu nunca esquece a morte do Cordeiro. O céu nunca esquece a morte do Cordeiro. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Aí João vai dar a descrição e diz assim: como havendo sido morto. Primeira coisa que chamou a atenção de João no cordeiro é justamente que era o cordeiro como havendo sido morto. A primeira coisa que João descreve é a morte do cordeiro. Foi o primeiro aspecto destacado por João. Ele podia citar 7 pontas, podia citar os 7 Espíritos de Deus, podia citar os 7 olhos, mas a primeira coisa que ele cita: eu olhei e vi um cordeiro como havendo sido morto. A morte do cordeiro não é esquecida no céu, e não pode ser esquecida jamais na terra pela sua igreja, porque você e eu só estamos aqui porque o cordeiro foi morto com a morte de Jesus. E outra coisa interessante sobre a morte do cordeiro é que o louvor celestial enfatiza isso. Versículo 9: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Porque foste morto. Versículo 9, ou versículo 12, novamente cita a morte do cordeiro. O louvor celestial, ele viu milhares e milhares e milhões de anjos que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto. Perceba, irmão, no louvor dos 4 animais e dos anciãos, eles começam dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. O louvor dos milhões e milhões e milhares de anjos: digno é o cordeiro que foi morto. A morte do cordeiro é tema de louvor no céu. Não é só a igreja que canta a morte. Os seres celestiais cantam a morte do cordeiro lá no céu. Agora, os resultados da morte do cordeiro. Já que o versículo cita o cordeiro, o capítulo enfatiza o cordeiro, enfatiza a morte do cordeiro, o capítulo também nos mostra os resultados da morte do cordeiro. E o primeiro resultado que o capítulo nos cita é justamente que por causa da sua morte, ele se tornou digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Entenda, ele sempre foi digno, mas para aquele evento de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, ou desatar os seus 7 selos, precisava morrer. E por causa da sua morte, ele foi digno de abrir o livro. Por isso que o ancião disse: não chore, está aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro, para tomar o livro, para desatar os seus 7 selos. Para tomar aquele livro e desatar os selos, tinha que morrer. E o cordeiro morreu
e por causa da sua morte, ele foi achado digno. Nos céus não tem mais ninguém, na terra não tem mais ninguém, debaixo da terra não tem mais ninguém. Ele é o único em tudo que é conhecido de universo, de mundo espiritual, de mundo físico, em toda parte que existe um ser, físico ou espiritual, o único digno de pegar aquele livro da mão direita do Pai é o Cordeiro, porque só ele foi morto. E esse livro, ele tinha 7 selos. E quando você continua a leitura, você percebe que estes selos, à medida que o Cordeiro vai desatando os selos, eventos vão se sucedendo na terra, no mundo. Então esse livro, ele é o livro que contém, ou ele está relacionado com o destino da humanidade. Com o destino da humanidade. Porque quando ele abre o primeiro selo, já no capítulo 6, surge um cavaleiro montado num cavalo branco. E esse cavaleiro, ele sai vitorioso e para vencer. Ele tem uma coroa e tem um arco. Esse cavaleiro representa o anticristo. Quando ele abre o segundo selo, ele vê um segundo animal. E é um animal vermelho, um cavalo vermelho. E aquele que estava ali, o cavaleiro que estava sentado sobre ele, lhe é dado autoridade para tirar a paz da terra. E que matasse uns aos outros com espada. É o cavaleiro da guerra. No terceiro selo, ele vê um outro cavaleiro, agora um cavalo preto, e o cavaleiro que está sobre este cavalo tem uma balança na mão. E esse cavaleiro é a tremenda carestia, a tremenda fome, necessidades que vai acontecer no mundo. No quarto selo, ele vê um outro animal, e é um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele é um cavaleiro tenebroso, chama-se Morte e Inferno. E foi-lhe dado que tirasse a vida da quarta parte dos homens com espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Veja, só eventos terríveis através das aberturas dos selos. No quinto selo, a visão sai um pouco da terra e vai para o céu, para o altar de Deus. Porque quando ele abre o quinto selo, ele vê, João vê debaixo do altar as almas, ou debaixo do trono, as almas dos mártires que morreram na época da grande tribulação, do sofrimento. No sexto selo, ele vê um grande tremor de terra. Ele vê que o sol se transforma, fica negro, escuro. A lua fica como sangue, as estrelas do céu se agitam e caem por terra. O céu se retira como um livro. E os reis da terra, as pessoas importantes da terra, os poderosos da terra, os servos, os livres, todas as pessoas começam a se esconder nas cavernas e pedir para os montes: caiam sobre nós, caiam sobre nós, e nos esconda da ira do Cordeiro, porque é vindo o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Quando ele abre o sétimo selo, faz-se silêncio no céu por meia hora. E aí então começam as trombetas. Os 7 anjos começam a tocar as trombetas. Então esse livrinho que está na destra de Deus e que o Cordeiro toma, esse livro ele traz o destino da humanidade, o que está para acontecer nesse mundo. Não aconteceu ainda. O que está para acontecer, porque a abertura do primeiro selo indica o início da grande tribulação, que ainda não aconteceu. Não aconteceu ainda. O futuro da humanidade, quando o Cordeiro pega esse livro e está nas mãos dele, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que o futuro da humanidade
humanidade está nas mãos do Cordeiro. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele esteve pregando lá no aerópago em Atenas, ele começou a pregar e ele disse para as pessoas que estavam ouvindo, ele disse: Deus ordena a todos os homens que Ele não vai levar em conta os tempos da ignorância, mas Ele anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus escolheu um varão para ser o juiz do mundo, para controlar os destinos finais da humanidade. E para provar que esse é o varão escolhido dele, ele o ressuscitou dos mortos. E agora João está no céu na sua visão, e ele vê o Cordeiro. É o mesmo varão que Paulo falou no aerópago, que Deus escolheu para julgar o mundo. E ao tomar o livro, o Cordeiro vai desencadear os eventos finais da história da humanidade. Preste atenção: o futuro da humanidade não está nas mãos dos homens. Nós sabemos que existe um temor das Nações Unidas, porque o Irã está construindo, trabalhando para construir a sua bomba, o artefato nuclear. E todo mundo está com medo, porque o Irã é um país dominado pelos ayatolás. É um regime religioso, teocrático, mas não do Deus da Bíblia, do Alá. Quem manda lá é os ayatolás. E o presidente do Irã, todo mundo sabe que é um homem que respira ódio contra Israel, principalmente. É um homem que nega o holocausto. Para ele não existiu o holocausto. Todo mundo sabe que existiu, para ele não. Ele já disse que Israel tem que ser riscado do mapa. Então o grande temor é que, se ele for detentor de uma arma dessa natureza, quem vai impedir um homem desse de atacar, por exemplo, Israel? Se Israel for atacado, pronto. O maior arsenal do mundo depois dos Estados Unidos é de Israel. Que confusão que não vira. Há um grande temor de uma guerra que pode acabar com o planeta. Com o planeta. Algumas pessoas de mais idade aqui talvez se lembrem do ano de 1967, quando os soviéticos em Cuba começaram a instalar seus mísseis, e houve uma tremenda agitação diplomática, e o presidente dos Estados Unidos era o Kennedy na época, e uma grande expectativa como conta do mundo naquela época. Por quê? Porque se os russos, na época da Guerra Fria, se os russos que estavam apontando mísseis para os Estados Unidos se atrevessem a lançar aqueles mísseis, os Estados Unidos iriam responder. E eles diziam que naquela época o fim do mundo chegou perto, se surgisse ali uma guerra de mísseis entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora imagine, a Índia tem a sua arma nuclear, o Paquistão também tem, os Estados Unidos tem, Israel tem, e o Irã quer ter. E o Brasil? O Brasil parece que só aprende o que não presta. Mas é incrível. O ex-presidente também queria ter a dele. É um absurdo. Mas um artefato nuclear só é suficiente para acabar com o planeta. Então todo mundo tem medo do Ahmadinejad, tem medo de uma briga entre o Paquistão e a Índia. O mundo vive em polvorosa. O mundo, na verdade, é um estupim aceso, terrível.
Mas, meu irmão, quem não conhece a Bíblia pode se apavorar. Quem não conhece a palavra de Deus pode achar que uma arma de mechado pode destruir o planeta. Mas quem conhece a Bíblia sabe na mão de quem está o destino de todas as coisas. Sabe as mãos do Cordeiro. Ele não morreu pela humanidade para deixar o louco acabar com esse planeta. Não é arma de mechado que é digno. Não é o Obama que é digno. Não. O único que é digno de controlar o destino da humanidade é aquele que João viu. É o Cordeiro que foi morto. Então, o primeiro resultado da morte do Cordeiro que esse capítulo nos trata é justamente que o controle da humanidade está nas mãos dele, que ele é digno para controlar. Mas o segundo resultado da morte do Cordeiro, que o capítulo nos traz, é esse que eu gosto também, muito, que está no verso 9 e o verso 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e, preste atenção agora, e com o teu sangue, os anciãos, os 24 anciãos, e os 4 querubins, ou seres viventes, ou animais, não importa a tradução, eles estão cantando um cântico novo. E João registra a letra. Eles estão cantando olhando para o Cordeiro. E eles estão dizendo para o Cordeiro: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Eles estão olhando para o Cordeiro. E com o teu sangue, olha que o sangue é cantado lá na glória também, não é só aqui não. E com o teu sangue compraste para Deus. Olha o Pai no trono. Compraste para Deus homens. Homens de todas as tribos, lá da África, lá do Amazonas, de todas as tribos, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Oh, irmão, dê glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro, porque você foi comprado. No meio de tantos, nas tribos, nas línguas, povos e nações, você foi comprado. E sabe o que mais? Comprado, e ele fez de você rei e sacerdote. E rei que o mandato não acaba, porque reinarão para todo o céu. A morte dele deu para a igreja um futuro glorioso. Irmão, a igreja, ela não espera futuro na terra. Reino não é aqui, irmão. Ficar rico, ganhar dinheiro, pisar na cabeça do diabo, essas bobeiras. A coisa mais linda que tem é que pelo sangue do Cordeiro nós fomos comprados por esse sangue. E nós fomos transformados. Olha para você, você não vê, mas você é rei e sacerdote de Deus. Oh, aleluia, reinarão sobre a terra. Agora preste atenção. Eu já vou caminhar para o encerramento. Versículo 7. Deixa eu fazer aqui na Bíblia. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Pega isso aqui na mão direita, Sebastião. Estende assim. O versículo 7 diz assim:
que o Cordeiro veio e tomou o livro da besta do que estava sentado sobre o trono. Ele tomou. E quando ele tomou o livro, Deus só ia dar para ele, mas ninguém podia. Ah, se o serafim se atrevesse. Ninguém se atreveu. Mas ele foi lá e tomou das mãos de Deus. E quando ele tomou o livro, ele não foi desatando os selos, não. Quando ele toma o livro, diz assim, verso 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos que estavam ao redor do trono prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas, harpa daquela hora, harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Começou o louvor. O único